Eu sou Denise Macedo, faço parte da equipe de coordenação pedagógica do Arvense. Eu vou tirar a minha máscara porque eu estou aqui ao ar livre, estou praticamente isolada aqui nesse cenário. Nós praticamente criamos uma escola online em apenas 4 dias. Num primeiro momento, as crianças não vieram mais para a escola, pelas questões sanitárias que a gente já conhece. Na semana seguinte já não vieram os professores e logo em seguida foi toda a equipe gestora, que não podia mais estar trabalhando presencialmente na escola. E foi uma experiência muito importante porque eu estive à frente de uma equipe de professores absolutamente engajada, não numa continuidade do Arvense que existia. É claro que a essência desse Arvense permaneceu, mas a gente teve que se adaptar de uma forma muito brusca. E essa nova ideia era o Arvense online. Cada professora com seus próprios recursos domésticos e com muita vontade de manter a qualidade da educação que elas já conheciam, foram responsáveis por manter o Arvense vivo. Esse processo exigiu de toda a equipe pedagógica, assim como da equipe tecnológica e dos gestores, um processo de adaptação muito grande. Nós já sabíamos desde o começo que não se tratava de transportar o Arvense presencial para o Arvense online. Então nós trabalhamos esse fio que nos conectava com as crianças por essa mediação tecnológica com várias linguagens. Uma pergunta que fazem muito para a gente é se o ensino online já existia antes da pandemia. Não existia. O que existia era uma plataforma que todo mundo já conhece, o Uni Internacional, que trazia para a gente os materiais didáticos. Mas a gente não considera essa plataforma como um ensino online. Ela apenas trazia o material didático, obviamente que foi um suporte muito importante para a transição que a gente fez nesses tempos de isolamento social, mas a gente não pode dizer que o Arvense online existia ainda. Esse foi um Arvense que nós criamos, já adaptado às novas necessidades que essa situação de pandemia trouxe para a gente. Dentro desse processo de criação do Arvense online, um dos desafios maiores que a gente enfrentou foram as avaliações. O Arvense dependia muito das decisões das autoridades públicas para decidir se continuava online, se entrava no ensino híbrido, se voltava para o presencial. Então, nesse esperar, foi nos restando pouco tempo para pensar nessas avaliações, mas a gente sabe que toda prática docente tem de ser avaliada. Esse é um dos pilares do nosso fazer educacional. Quando a direção nos deu o sinal verde para as avaliações, a gente teve que pensar como avaliar tanto conteúdo dado, ainda que à distância, tantas habilidades desenvolvidas em tão pouco tempo. O Arvense ele tem vários instrumentos norteadores, entre eles a matriz de competências e habilidades, que foi atualizada este ano à luz da BNCC, obrigatória já a partir de 2020. Pensando nesse ambiente online, a gente tem feito os momentos síncronos e fóruns avaliativos. Esses fóruns, esses momentos de avaliação, eles são estruturados em cima daquilo que a gente chama de objetivos educacionais, que são os objetivos de cada aula, de cada atividade que a professora planeja. Então, na semana que vem, nós vamos entrar nesse momento de avaliação do segundo trimestre, nos momentos síncronos, nos momentos de interação. As professoras vão explorar todos os objetivos educacionais, em que momento está cada criança, para que isso retroalimente as nossas ações dos próximos trimestres. Isso vale tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil. Qual é o resultado disso? O resultado é que nós vamos manter a nossa política de avaliação por portfólio, só que dessa vez por portfólios eletrônicos. Ao final de cada trimestre, os pais são sempre brindados com todas as evidências de aprendizagem nos vários campos de experiência para a educação infantil e nas várias áreas do conhecimento para o ensino fundamental.
O Arvense sabe que o ensino online para a educação infantil e para o Fundamental 1, que são as faixas etárias com as quais a gente trabalha, são dificuldades que podem se apresentar e elas são muito grandes. Nós sabemos que essas faixas etárias são fundamentalmente de interação, de contato, que é justamente o que está proibido neste momento. Então a gente procura, fazendo muita transposição didática, alcançar essas crianças apesar dessa mediação tecnológica. Como que a gente faz isso? Apelando para as várias linguagens. Um dos fundamentos para essas nossas decisões pedagógicas está no próprio Loris Malaguzzi, que fala das 100 linguagens da criança. Então nós concebemos atividades com vídeos, com construção em 3D, com desenho, com relatos que podem ser gravados em podcasts, com música. A gente tem muita interdisciplinaridade. Nós temos contação de histórias com as imagens belíssimas dos livros, da nossa mala de leitura e da nossa biblioteca. Então nós apelamos para os vários campos de experiência para que essa mediação tecnológica seja um pouco menos impactante nessas faixas etárias que são fundamentalmente interacionais. Uma outra estratégia que a gente usa é justamente a alternância entre momentos síncronos e momentos assíncronos, para que a gente tenha aquilo que a gente chama de flexibilidade cognitiva. O nosso tempo síncrono, ou seja, o momento em que a criança está diante de uma tela, ele é sempre alternado com o momento em que a criança está fora dessa interação online. Isso permite que a criança vá de um momento ao outro. Ao fazê-lo, ela sai de um momento de escuta e de visão para a psicomotricidade. Como nós sabemos, nós temos 3 dimensões da aprendizagem: o psicomotor, o cognitivo e o afetivo. E a gente concebe momentos e atividades que levam as crianças por esses 3 caminhos alternadamente. Um dos grandes desafios do ensino online é justamente o papel da escola e o papel da família nesse ensino. Ambos têm que estar muito bem delimitados. O arvense sabe que os pais estão sobrecarregados, alguns já voltaram a trabalhar, outros estão em home office e sabe, acima de tudo, que os pais não são professores. Uma das questões que esse nosso cenário trouxe foi revelar a importância do professor. Hoje todos nós estamos sentindo, a relevância de um professor na vida de uma criança. Então nós estamos sempre informando para todo mundo qual a diferença e quais os limites entre uma mediação escolar e uma mediação parental. Para que a gente não sobrecarregue os pais, nós sabemos a realidade de muitas famílias do arvense, nós concebemos atividades com maior autonomia possível. Atividades que as crianças consigam fazer sozinhas, apelando para a própria psicomotricidade, apelando para a inferência, apelando para a pesquisa ou para aquilo que chamam de metodologias ativas, entre elas as aulas invertidas. Nesse cenário, uma outra ferramenta muito importante é a própria tecnologia. As crianças já são nativas digitais, elas gostam muito dos jogos, então a gente apela muito para essa linguagem também. E uma terceira ação que o arvense tem tomado de forma cada vez mais significativa é o aumento dos momentos síncronos. Isso nos leva a uma outra questão que nos perguntam sempre também, que é o tempo de tela. Quando o arvense concebeu o ensino online dele, ele foi muito sensível ao que indica a Sociedade Brasileira de Pediatria. E o que ela diz pensando justamente na saúde mental da criança? Ela preconiza mais ou menos 30 minutos, 1 hora de tela por dia para crianças da educação infantil e 1 hora ou 2 para as crianças do ensino fundamental. O berçário, ele tem uma peculiaridade que diz respeito justamente a essa questão de tela, Como que o bebê se relaciona com isso? Ninguém pode garantir, mas a gente sabe que as crianças, elas estão imersas num mundo ali muito auditivo. O arvense teve experiências muito boas que foram experiências sonoras, como esse passarinho que está falando aqui. Nós trabalhamos muito com enigmas sonoros, então as crianças recebiam em casa um arquivo de áudio com sons da natureza. Ao pai cabia apenas colocar esse ambiente no ar. A criança não tinha que estar na frente de uma tela. Ela está no ambiente dela e entra um som específico. Esse som que o arvense mandava para casa, como esse que a gente está ouvindo agora. E a criança, sem interromper a dinâmica própria, sem interromper toda aquela criação que ela já está fazendo,
ela tinha que dizer: que som é esse? Era só isso que cabia ao pai fazer. Que som é esse? E aí podia ser um pássaro, podia ser um cachorro, podia ser água, podia ser o vento, podiam ser folhas pisadas, e a criança ia internalizando esse som, e para a gente era suficiente que ela verbalizasse o que ela percebeu, o que ela sentiu. E mesmo essas atividades tão imponderáveis e tão sensíveis, elas trouxeram para o Arvense evidências de aprendizagem que também foram materializadas em portfólios eletrônicos. Uma consideração importante do Arvense no que diz respeito ao ambiente online, em vários momentos, foi ultrapassar justamente a limitação do online. Então, pensando nos bebês, por exemplo, que são muito sensoriais, o que o Arvense fez? Junto com a equipe pedagógica, ele montou tapetes sensoriais. Então, você tem um tapete com vários tipos de elementos e de materiais, lisos, quentes, rugosos, ásperos, macios, e esses tapetes sensoriais foram mandados para casa. O que coube à mediação parental? Apenas colocar seus bebês diante desses tapetes maravilhosos e filmar essa experiência tátil e mandar para a gente pela plataforma. Quando o Arvense fala de ensino online, o Arvense se torna vários. O Arvense híbrido, o Arvense presencial, o Arvense 100% online. Mas o recado é um só. Esse é o momento de apoio mútuo entre escola e família. Porque o fio que nos conecta, ele tem que ser mais importante do que o fio que cai. É preciso que a gente aprenda a valorizar aquilo que a criança já aprendeu e não lamentar o que ela vai perder. Porque as perdas em ensino online nessa faixa etária, elas são consensuais. Um pai não substitui um professor e uma casa não substitui uma escola. Então, o que o Arvense propõe é só pensar como que a gente vai minimizar essas perdas. E isso a gente já está fazendo. As evidências de aprendizagem do segundo trimestre já vêm aí.